Livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel está no Antigo Testamento, é um profeta maior. Ele está, se você está no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, e aí você vai chegar no Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Quem achou, diga glória a Deus. Ezequiel está antes de Daniel. É o EZ, se você usar aí a orelhinha da sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37. Pode seguir comigo no telão também. Estou lendo aqui na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles. Cresceram as carnes e estavam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estávamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, disse o Senhor. Amém? Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar a partir desse texto sobre esse tema que está aí no telão. Ó. A visão que transforma realidades. A visão que transforma realidades. Esse texto que nós lemos é um texto que nos traz uma mensagem de esperança. Esperança baseada no poder de Deus. Esperança porque aqueles ossos estavam sequíssimos. Havia morte naquele vale. Mas Deus leva o profeta até aquele vale e, através de tudo que acontece naquele vale, através do poder de Deus, podemos ter esperança. Aquelas pessoas que estavam naquele vale não estavam doentes. Elas estavam mortas. E não é morta de pouco tempo, é morta de muito tempo. Talvez se elas estivessem doentes, Ezequiel proporia para elas um remédio,
uma ajuda qualquer, um óleo, um unguento ou qualquer coisa dessa. Só que elas estavam mortas há muito tempo, só haviam ossos ali. E se não bastasse ver os ossos, eles estavam sequíssimos, muito secos, já não havia nada de hidratação naqueles ossos. Aquilo era o fim de tudo, era onde tudo acabava. Só que a gente precisa entender, nós precisamos entender que aonde o recurso humano acaba, o recurso de Deus nunca acaba. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Essa é uma mensagem de esperança, mas também é uma mensagem de fé, e fé em Deus. Quando tudo parece acabado, quando tudo parece perdido, quando até a morte parece dominar aquele lugar, Deus ainda tem uma solução. Fala para o seu irmão do seu lado assim: Deus ainda tem uma solução. Anos e muitos anos depois, quando Jesus estava na situação com seu amigo Lázaro, 4 dias morto, já estava cheirando mal, o pessoal achou que não tinha solução. As suas irmãs, Marta e Maria: Senhor, já fede, 4 dias. Mas ainda assim Deus operou o milagre e Lázaro foi ressuscitado. Então nós precisamos crer, irmãos, no poder de Deus. Nós precisamos ter essa visão que transforma realidades. Nós precisamos realmente trazer essa visão para o contexto que nós estamos inseridos, para o mundo onde nós estamos inseridos, para o lugar onde Deus nos colocou, para essa geração também entender que existe um Deus que tem poder de mudar realidades, de transformar realidades. Mas nós precisamos ter essa visão que transforma realidades. E eu gosto muito de uma coisa chamada visão profética. Repete comigo: visão profética. Misericórdia, agora o pastor vai começar aquele trem de conferência profética, e o profeta para lá e profeta para cá. Então eu preciso abrir 2 aspas, ou 2 parênteses muito grandes aqui. O primeiro parênteses é sobre profetas e profecia. Cremos nos dons do Espírito Santo, sim ou não? Ô, gente, era para vocês pular, jogar a cadeira para cima e rodar assim. Cremos nos dons do Espírito, sim ou não? Sim. Claro que cremos, irmãos, está na Bíblia. A Bíblia nos fala de pelo menos 9 dons ligados a vocal, dons vocálicos, dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A gente crê. E o dom de profecia é um dom que está na Bíblia. Sabe, já fui abençoado com dons com profecia. Já Deus usou homens e mulheres para falar comigo em profecia. Mas precisamos entender que o dom profético, o dom de profecia, é Deus usando uma pessoa específica para falar com uma pessoa específica. Deus às vezes usa até para falar com a igreja, mas o mais comum é Deus, uma pessoa, falando uma verdade para outra pessoa. Isso é o dom de profecia. Agora, quando falamos sobre uma visão profética, pastor, não existe mais profeta nesse mundo. Eu entendo, irmãos. Profeta no estilo Ezequiel, no estilo Isaías, no estilo Jeremias, já foi. Não existem mais profetas assim. Por isso você precisa desconfiar quando o irmão fala: vem o grande profeta de Deus. Calma, irmão. Vai com calma aí, irmão. Vai com calma. Deus usa profetas, pessoas que têm um dom de profecia. Mas o que eu trago para a igreja nessa noite é trazermos a visão profética, porque o mesmo chamado que Deus tinha para Isaías, o mesmo chamado que Deus tinha para Daniel, o mesmo chamado que Deus tinha para Ezequiel, o mesmo chamado que Deus tinha para todos os profetas menores, até Malaquias, até Abacuque, Ageu, o mesmo chamado que Deus tinha para eles é o mesmo chamado que Deus tem para nós. Porque quando eu falo de visão profética, sabe o que esses profetas faziam? Deus chamava os profetas, porque a nação, nesse caso a nação de Israel, tinha se desviado daquilo que Deus tinha para eles. E aí Deus levantava um homem que tinha uma palavra de Deus para aquela nação, para que a nação pudesse endireitar as suas veredas, para que a nação pudesse abandonar os seus ídolos e voltar a adorar a Deus. E hoje a nação de Israel está lá, os judeus, naquela briga com a Palestina, faixa de Gaza, aquilo tudo, a nação de Israel está lá.
Mas entenda que hoje nós somos o Jerusalém de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, adotados através de Jesus. E não é porque nós somos o povo de Deus e os profetas já não existem mais, o último nesse padrão foi João Batista, depois veio Jesus, mas o próprio João Batista ele dizia a mesma mensagem dos profetas: arrependei-vos. A mensagem de todos os profetas era uma mensagem de arrependimento, se arrependa do seu pecado e volte para o caminho de Deus. Foi isso que todos os profetas pregaram, foi isso que João Batista pregou. E depois de João Batista, o próprio Jesus continuou com a mesma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Por isso, fechando parênteses, quando eu digo visão profética ou um posicionamento profético, não é porque a gente vai rodar no manto e eu vou te dar profecia. Mas a nossa geração hoje ainda precisa de uma voz profética que fale para o povo: arrependa-se do seu pecado. A gente ainda precisa de pessoas com uma visão profética dizendo: se arrependa, se converta, porque Deus está te chamando, Deus tem algo para a sua vida. E a gente, quando fala de visão profética, e a gente precisa ter maturidade para entender isso, é porque nós precisamos entender que Deus quer nos usar da mesma forma que usou Ezequiel, da mesma forma que usou todos os profetas, com um grande diferencial. Nós temos algo que nenhum dos profetas do Antigo Testamento tinha. Nós temos algo que João Batista não tinha. Sabe o que é? Sabe o que é? Espírito Santo. A gente acha que nós vamos chegar no céu e a gente quer conversar. Ezequiel, me conta, como que foi aquele trem dos vales, dos ossos secos, você falou, e os ossos veio de tudo quanto é lugar, como que é? Aí o Ezequiel vai virar para nós assim: eu te conto, mas antes você me conta, como que é Deus morando dentro de você? Entende que nós temos algo que os profetas não tinham. E mesmo não tendo o Espírito Santo, eles foram uma voz para a geração deles. Eles foram uma voz para a nação onde eles estavam. Eles foram uma voz de Deus para aquele povo que precisava endireitar os seus caminhos. Está me entendendo por que eu estou falando de visão profética? Para não dizer, não, moço, pastor, agora virou daquele lá que tem profeta. E nós vamos fazer, irmão, conferência profética, esses trem tudo aí. Amém? Mas para você ter o entendimento correto, para não achar que, profeta de Deus, não. É porque Deus nos chama a ter o mesmo posicionamento, a mesma obediência, a mesma entrega que os profetas tiveram. A mesma entrega que João Batista teve, a mesma entrega que Jesus teve. Visão profética é essa visão que olha muito além daquilo que a gente está vendo hoje. Por isso a gente precisa de uma visão que transforma realidades. E a visão que Ezequiel teve é essa visão profética de mudar realidades. E o meu desejo nessa noite é que você saia daqui com uma visão igual a de Ezequiel, com uma visão profética para mudar a realidade da sua vida, mudar a realidade da tua casa, mudar a realidade dos teus parentes, mudar a realidade do seu trabalho, mudar a realidade dessa igreja, dessa cidade, dessa geração. Ô irmão, eu falo de geração porque houve uma época da minha vida que eu queria ter nascido lá em década de 50, de 60, porque eu queria estar lá em Woodstock. Vocês sabem o que é Woodstock? A geração nova não sabe o que é Woodstock, né? Woodstock, o movimento hippie americano, onde tocaram famosos lá. Eu queria estar naquele povo lá, antes de converter, claro, né? Agora eu converti, eu queria estar lá pregando o evangelho do Senhor, aleluia, convertido, mas o Senhor não me permitiu nascer naquela geração. Então a geração que o Senhor me trouxe é essa, é esse momento, e é nessa geração que a gente tem que fazer a diferença. É nessa geração que nós precisamos ter essa visão que transforma realidades. Conversava com o irmão hoje de manhã aqui na faxina, e ele falava assim: nossa, a igreja que eu congregava era uma igreja muito rígida, que não sei o quê. Eu falei assim: imagina, irmão, os irmãos de alguns anos atrás, imaginar que ia passar jogo na igreja. Eu acho que a gente ia ser expulso da igreja, excomungado, apedrejado. Mas essa é a nova geração.
Estamos aqui para fazer a diferença nessa geração. Por isso nós precisamos dessa visão que transforma realidades, que é essa visão profética, assim como Ezequiel teve. Olha o versículo 1 comigo. Está com a Bíblia aberta? Não fecha a Bíblia, não. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Olha para mim, para ter uma visão profética dentro desses padrões que eu trouxe para vocês, que muda a realidade, a primeira coisa que nós precisamos entender: tenha convicção da bênção de Deus sobre a sua vida. Tenha convicção. A palavra do Senhor nos diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm a identidade distorcida, onde as pessoas não sabem direito quem elas são, o que elas são. Teve outro irmão que estava no mercado, de repente ele esbarrou o carrinho numa pessoa e ele não sabia o que ele falava. Me desculpe, senhor ou senhora, porque era um sexo indefinido. Ele não sabia se ele estava falando com um menino, com uma menina, e ele ficou assim: me desculpe, você, ela, o que eu chamo? Aí eu só me desculpa. E saiu. Onde a identidade das pessoas está distorcida. E a primeira convicção que nós precisamos ter para ter uma visão profética que muda a realidade é entender que a bênção do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre nós. Foi isso que Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Jabes, 1 Crônica 4, muitos conhecem a oração de Jabes, e vem de uma genealogia, de repente essa genealogia faz um adendo e fala sobre Jabes. Jabes era o mais excelente da sua tribo. E aí a primeira coisa que Jabes pede ao Senhor: que a tua mão esteja comigo. Foi a bênção que Jabes pediu. Por isso que às vezes a gente fala assim: Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, irmão. Faz isso não. Não, irmãos, Deus não pesa a mão, não. Deus vai estar com a sua mão sempre nos protegendo. Eu tenho medo quando Deus tirar a mão de cima de nós. Se fizer isso, a gente é fulminado. Porque a nossa vida toda depende da mão de Deus sobre nós. Pastor, mas mesmo nos momentos difíceis? Sim, mesmo nos momentos difíceis, Deus está com a sua mão sobre nós. A bênção dele está sobre nós. Sabe por quê? Eu e você somos filhos. Filhos. Você acha que Deus não cuida de nós? Mesmo o Evangelho nos diz, mesmo a gente sendo mal, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus como nosso pai. Mas quem é pai aqui? Pais e mães. A gente às vezes não dá uns apertão nos filhos? A gente às vezes não cobra os filhos? A gente às vezes não chama a atenção dos filhos? Porque o pai que ama corrige os seus filhos. Por isso que o mais importante é a mão de Deus sobre nós. E para a gente ter essa visão profética que transforma a realidade, a gente tem que ter essa convicção. A convicção que a bênção de Deus está sobre nós. Pastor, mas não está dando nada certo. Calma, irmão. A bênção e a mão de Deus está sobre a sua vida. Pastor, mas eu não estou vendo solução naquela situação. Calma, irmão. A mão de Deus está sobre a sua vida. Pastor, mas eu não vejo saída. Calma, a mão de Deus está sobre você. Isso tem que ser uma convicção para nós, senão a nossa visão não será transformadora de realidades. Amém? Olha a segunda coisa que eu aprendo com Ezequiel, ainda no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. A segunda coisa que eu aprendo com Ezequiel, para ter uma visão que muda realidades, é enxergar a situação na perspectiva de Deus. Eu preciso olhar para situações da minha vida com os mesmos olhos que Deus olha para aquilo ali, na mesma perspectiva de Deus. Porque Deus pegou Ezequiel, através do seu espírito, e colocou ele no meio de um lugar que estava ossos secos. Os ossos estavam até trincando, tritando, de tão seco que estava. E aí nós precisamos olhar para o mundo, olhar para as circunstâncias, olhar para a nossa realidade na mesma perspectiva de Deus, amados.
Às vezes a gente olha para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares que não estão na igreja, e a gente acha que eles estão doentes. Ah, quem não aceitou Jesus ainda está doente. Quem não está na igreja ainda está doente. E toda vez que a gente olha para esse pessoal como doente, a gente fica tentando dar remédio para eles, dar paliativos para eles. Mas olha para mim, é simples assim. Quem está em Jesus, quem está com Jesus, quem aceitou Jesus, está vivo. E quem não aceitou Jesus, quem não está na igreja, quem não entregou sua vida para o Salvador, ele não está doente, ele não está mal de saúde, ele está morto. Fala para o irmão do seu lado, morto. Morto. M-O-R-T-O, morto, mortinho da Silva. Porque quando eu entendo que ele está morto, muda tudo. Quem gosta de série, a gente tem um tanto de The Walking Dead, zumbis andando pela cidade. Porque a Bíblia diz que nós éramos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós também éramos zumbis. Estava andando um bando de morto aí. Por isso que o homem sem Deus, sem Jesus, é morto. E não adianta a gente ficar dando remédio para morto. Não adianta a gente ficar com paliativo para morto. A única forma do morto reviver é experimentar do milagre, é experimentar de Jesus na vida dele, o novo nascimento. Então não tem outro caminho. Nós precisamos enxergar o mundo da perspectiva de Deus para poder mudar e transformar essa realidade. Porque se a pessoa morrer já estando morta, é morte eterna. Não tem outro caminho, não tem. Não dá, não vai passar pelo purgatório. Não tem jeito. Claro que quem é casado vai direto para o céu também, né? Assim, vai direto, não passa pelo purgatório. Mas brincadeiras à parte, não tem purgatório não, irmão. Tem não. Morreu morto, morte eterna. E a gente só consegue ter uma visão que transforma a realidade quando eu tenho a dimensão da urgência da pregação do Evangelho. Da urgência de proclamar essas palavras que transformam vidas, a urgência de sermos uma voz profética, assim como Ezequiel foi, de profetizar, de falar da palavra de Deus a esses que estão mortos. Um outro parênteses aqui, viu, irmão? Falei que tem profecia, mas não vai ficar correndo atrás de profeta não, hein, crente? Vai abrir sua Bíblia que tem profecia para você aqui. Eu agora estou profetizando sobre a sua vida. Ou eu preciso colocar, eis que te digo, antes de todo versículo que eu vou ler? Não precisa, né? Então, abriu Bíblia é profecia. Não vai ficar correndo atrás de profeta não, hein? Mas deixa Deus usar os profetas também na hora que Ele quiser. Mas vem para a profecia, claro, objetivo direto aqui, amém? E aí nós precisamos ser essa voz profética para mudar essa realidade. Porque se Ezequiel não tivesse obedecido e falado aos ossos, os ossos não iam reviver. Entende por que você precisamos ser uma voz profética para essa geração, para essa cidade, para os nossos parentes, para essa igreja, para o povo? Entende? Para isso a gente precisa enxergar da perspectiva de Deus. Para Ezequiel era só ossos, mas para Deus ele já via aquilo como um grande exército. E a gente tem que olhar para essa perspectiva. Olha o versículo 2 comigo. Diz assim: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Para ter essa visão que transforma realidades, nós precisamos crer que Deus opera no impossível, irmãos. A gente precisa crer. Eu falei aqui dos projetos do Atitude 333 e do Pra Cima Lagoinha, porque, sinceramente, para mim hoje isso parece impossível. Quando eu penso em 3 amigos, e talvez isso seja o mesmo para você, talvez você tenha na sua cabeça que é impossível esses meus amigos virem na igreja. É impossível esses meus amigos entenderem que eu vou orar por eles durante 3 semanas. É impossível que esses amigos um dia participem no GC ou venham nesse evento, esse grande encontro de amigos. É impossível. Que bom que você pensa que é impossível. É impossível para nós, hoje, na nossa realidade estrutural, financeira, de pessoal, a gente subir e deixar a igreja do jeito que a gente quer. Impossível.
Mas que bom que isso também é possível. Porque enquanto isso for possível, parece que depende de nós. Parece que depende da nossa força, parece que a gente dá conta, dá um jeito, e se tiver um esforço nosso, alguma coisa vai acontecer. Mas eu gosto é quando se torna impossível. Porque quando se torna impossível, não tem nada que dependa de nós, não tem nada que possamos fazer. Aí é a hora que a gente vai e entrega tudo nas mãos do Senhor, crendo que Ele é o Deus do impossível e que Ele pode fazer muito além do que a gente pede ou imagina. Era a hora de se dizer glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque a gente tem que crer, acreditar que sim, milagres acontecem, sim, o impossível pode ser mudado por Deus. O Ezequiel falou assim, esses ossos não estão só secos, eles estão sequíssimos. É osso que assim, deve estar esfarelando esse negócio já, de tão seco que está. Por isso nós precisamos crer que Deus opera no impossível. Deus opera exatamente quando não tem mais jeito. Quando a gente acha que tudo acabou, já era. Está sequíssima a situação, não tem mais para onde correr. É aí que Deus começa a operar. Foi isso que o anjo disse para Maria, comecinho do Evangelho. Porque nada é impossível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O próprio Jesus disse, lá em Lucas 18, 27. Então, para ter essa visão que transforma realidades, eu e você precisamos crer que Deus opera no impossível. Amém? Amém, amém. Olha o versículo 3. Para ter essa visão profética, para mudar realidades, a gente precisa aprender a viver pela fé em Deus. Olha o que ele disse no versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. A resposta de Ezequiel foi incrível, porque se fosse eu respondendo aqui, eu já ia falar, mas nem a pau. De jeito nenhum, Deus, você está de brincadeira comigo. Mas a fé desse profeta, por isso que a gente precisa dessa visão profética que enxerga a realidade a partir de Deus, e a gente precisa viver com fé em Deus, porque ele respondeu, é o Senhor quem sabe, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Foi isso que Ezequiel respondeu. Foi isso, e ele nem sabia que lá na frente Romanos ia dizer que, Hebreus, o autor de Hebreus ia dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele agradou o coração de Deus nesse momento. Porque ele disse, Senhor, é o Senhor quem sabe. É o Senhor quem sabe, se o Senhor quiser, tudo pode acontecer. Eu já seria um pecador sem fé que eu ia falar, Deus, não vai rolar. Tem jeito não. O trem aqui está esfarelando esses ossos. Por isso que para ter uma visão que transforma realidades, a gente precisa ter fé em Deus. Acreditar que Deus sim pode mudar todo o contexto, que Deus sim pode mudar, apesar de eu não ter. Entrega para Deus, deixa Deus fazer. Entrega para Deus, deixa Deus operar. Entrega para Deus, deixa Ele fazer o impossível. Amém? Tem causa impossível na sua vida? Tem salvação de familiares que parece impossível, tem colegas de trabalho que parece impossível, tem realidades matrimoniais, familiares impossíveis, tem realidades financeiras que você acha não dá mais, já era. Entrega na mão de Deus, que faz o impossível. Tenha fé que Ele tem poder de mudar a sua realidade, amém? Olha o versículo 4. Diz assim o versículo 4. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amados, para ter essa visão que muda realidades, ter essa visão profética que muda realidades, nós precisamos crer no poder da libertação da palavra. Nós precisamos entender o poder que há na palavra. Nós precisamos entender que a palavra não é só um ato falado, algo que a gente fala, mas há um poder naquilo que é declarado. Como o mundo foi criado? Deus fez assim? Estralou o dedo e as coisas aconteceram? Deus bateu palma 2 vezes e voilá, aconteceu? Deus fez um prompt que rodou lá no GPT espiritual e foi criado o mundo como o prompt que ele fez? Como que o mundo foi criado?
O Big Bang, não foi? Sim ou não? Claro que foi, irmãos. Deus disse Big e fez Bang e começou Gênesis 1. Brincadeiras à parte, né? A gente brinca isso com o pessoal que não acredita nisso. Mas Deus criou tudo através da palavra. Haja luz, haja separação, haja matinho, haja animais, haja, foi tudo através da palavra. Hoje uma linha da psicologia acredita muito nisso, que se você declarar, as coisas acontecem. E eu acredito que em partes eles não estão errados, porque o mundo foi feito assim. Mas nós precisamos entender que existe sim um poder na palavra declarada. Por isso que chama a palavra de Deus. Eu me recordo que uma das igrejas que eu congreguei, todo culto, a pessoa ficava possessa. Todo culto ela ficava possessa. Todo culto orava, saía, ficava possessa. Até um dia que o pastor já ficou doido. Falou, não, vem cá, irmã. Tem um trem errado nesse negócio aqui. Aí o pastor fez uma lista de uns 20 versículos para ela. Você vai decorar esses versículos, você vai falar esses versículos, e toda oração você vai citar esses versículos. Versículos de identidade, como esse, todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então eu sou filho de Deus, eu tenho o poder de ser filho de Deus, e deu os versículos chaves para ela. Nunca mais aquela pessoa ficou possessa. Porque tem a libertação, que você põe a mão, sai em nome de Jesus, e a pessoa sai. Mas nem toda libertação é esperneando, babando. A libertação se dá pela palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade... Quanto mais eu conheço da verdade de Deus, da palavra, quanto mais eu tomo posse, e não só tomo posse, quanto mais eu declaro, eu sou filho de Deus. Eu fui lavado, remido no sangue de Jesus. Jesus já conquistou toda sorte de bênção na cruz do Calvário, nas regiões celestiais por mim. A Bíblia diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então Deus, nessa palavra, através dessa palavra, eu declaro salvação na minha casa, na minha família. A palavra de Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Pai, eu creio nessa palavra, me sustenta de pé. E ainda que eu caída do homem, mas levantada do Senhor. Senhor, me sustenta, me levanta. Isso é declarar a palavra. Isso é usar a palavra e profetizar. O que o profeta fazia era somente declarar aquilo que Deus colocava nos lábios dele. Foi da cabeça de Ezequiel que ele falou esse trem aqui? Ossos, sabe? Ouça a palavra. Não! Ele falou o que Deus falou para ele falar. Pastor, mas eu não sei o que eu tenho que falar. Ô irmão, sei lá quantas palavras tem aqui, mas você tem Gênesis, Apocalipse, palavra de Deus para você falar, tomar posse e declarar. Então não tem desculpa. Não há desculpa. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que a realidade delas seja mudada. Nós precisamos profetizar, pregar, falar para o povo. Igual João Batista, igual Jesus, igual o evangelho em todo. Arrependei-vos. A pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, foi o quê? Arrependei-vos. A gente tem que declarar. Tem que tomar posse dessa palavra, está escrito aqui. E a gente tem que aprender a orar a palavra, aprender a usar texto bíblico na oração. E eu não estou dizendo para orar texto bíblico para você... Eu participei, infelizmente, uma época de uma seita que a gente cobrava de Deus. Estou falando para vocês aprenderem e não caírem nisso, misericórdia. E lá eu fui ensinado que você tem que cobrar de Deus. Está na palavra, Deus é obrigado a te dar. Está escrito que o Senhor prosperará aquele que dá. Deus, eu fui fiel, agora abre as portas, que é direito meu. Faz isso não, irmão. Em nome de Jesus. O nosso direito é inferno. É inferno, simples assim. Nós somos salvos porque Deus nos amou, primeiro entregou seu Filho e pela graça e misericórdia dele, ele nos escolheu, tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver com nós. É o amor dele que nos alcançou. Nós não merecemos nada disso, nada. E continuamos imerecedores de tudo isso. Não tem nada que a gente faça ou dê para Deus que Deus não fez ou não nos deu primeiro. Tudo foi ele que nos deu primeiro. Voltando lá no dízimo, a gente acha que está devolvendo. Não, é tudo dele. Ele deu tudo para nós. Você acha que ele te deu só os 10%? Ele te deu tudo.
A gente só está devolvendo o que ele nos deu. Então não entra nessa não. Mas a gente precisa aprender da palavra, porque nós somos profeta dessa geração. E como que a gente vai profetizar aquilo que a gente não conhece? Por isso que até no uso do dom da profecia, a Bíblia diz assim, você tem que julgar a profecia. Porque vai que o profeta te fala um negócio que não está na Bíblia. Como já profetizaram para mim, eis que te digo, varão, tu casarás com aquela irmã ali. Eu falei, eita, falou comigo não. Vai dar certo esse trem não. Fala mais forte aí, Senhor, que eu não senti nada aqui não. Entende? A gente tem que julgar a profecia. Como que eu vou julgar a profecia e não o profeta? Tem que conhecer. Tem que conhecer. Então, mas creia que a palavra falada, a palavra profética, a Bíblia declarada, ela tem poder. Essa palavra que, enquanto ela está aqui, é só mais um livro. Olha, só mais um livro. Como qualquer outro livro. Mas quando ela é aberta e declarada, ela mesma diz que ela não volta vazia. A palavra falada, a palavra lançada, a palavra de Deus declarada, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Entende a responsabilidade que nós temos em declarar, em profetizar, em pregar, em declarar essa palavra? E eu e você somos os profetas dessa geração. Eu e você somos essas pessoas para as quais Deus trouxe a sua palavra e disse, vai irmão, profetiza. Foi o que ele disse assim, foi o que ele disse. Profetiza a esses ossos e diz a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí não se engane, já falamos sobre isso, as pessoas lá fora, elas não estão doentes, elas estão mortas, ossos secos, que precisam da palavra do Senhor. Amém? Para a gente ter essa visão que transforma realidades, olha o versículo 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizei, segundo o que me for ordenado. Só até aí. E aí nós precisamos, para ter essa visão profética que muda realidades, declarar com autoridade. Diz aqui que eu profetizei, segundo me foi ordenado. O Ezequiel fez o quê? Ele simplesmente falou aquilo que Deus mandou ele falar. E aí não é uma questão de unção, não é uma questão de autoridade, não é uma questão se você fez 5 anos de teologia, não é uma questão se você é PhD em teologia sistemática, não é uma questão se você sabe ou não sabe, é uma questão de obediência. Simples assim, de obediência. Os primeiros discípulos eram doutores em teologia. O que Pedro sabia de teologia? Mas como que Pedro, com o discurso, aquele pescador matuto, sanguíneo, sabe, chato, turrão, como que ele me faz uma pregação de 3.000 pessoas são convertidas? Obediência. Obediência. Pastor, mas eu não sei falar, não tem sobre você sabe falar, se você é bom, se você não sabe. Você precisa conhecer essa palavra e ser obediente. Simples assim. Existe uma ordem de Deus e essa ordem precisa ser cumprida. Por isso que nós precisamos dessa visão que transforma. Porque nós precisamos entender que existe uma autoridade profética, uma autoridade de palavra de transformação que foi nos dada. E o que eu faço com essa autoridade agora? Não, eu vou terminar, eu vou fazer, quando eu estiver pronto. Ai, como eu escuto isso? Pastor, ainda não. Quando eu estiver pronto, pastor, ainda não. Eu preciso me preparar um pouco. Pastor, ainda não, porque ainda... Pastor, ainda não. Irmão, minha responsabilidade é incentivar o desenvolvimento do seu dom. Você vai se ver com Deus, não é comigo. Não adianta fugir da escala. O problema da escala não é comigo. Resolve com Deus. Eu só tenho que incentivar. Só tenho que fazer isso. E na situação calamitosa que o mundo está, não tem jeito, irmãos. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Foi isso que Jeremias fez. Sabe, você pode não gostar, você pode não querer, você pode não estar sentindo nada, mas pouco importa se a gente gosta, pouco importa se a gente quer, pouco importa se a gente sente alguma coisa. Fato é, a ordem foi dada e ela precisa ser cumprida.
E eu preciso entender da autoridade que me foi dada para cumprir essa ordem. Pastor, mas eu não recebi nada do Senhor, não. Deus não falou nada comigo para profetizar, eu não tenho palavra nenhuma para falar, não. Não! Sério mesmo? Mateus capítulo 28, coloca para mim, por favor. Mateus capítulo 28. Põe aqui no telão, que aí todo mundo acompanha aqui. Mateus capítulo 28, lá no versículo 18. Então vou te dar uma profecia agora. Tá pronto para receber a profecia? Sim ou não? Sim. Não, irmãos, eu quero assim, igreja pentecostal. Eu vou entregar uma profecia, você está pronto para receber a profecia nessa noite? Oh, glória a Deus, aleluia! Eis que te digo. Jesus se aproximando, falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eis que te digo nessa noite. Passa o versículo, gente, me ajuda aí. Próximo. Ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar. E eis que te digo mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim diz o Senhor para a tua vida. Recebeu a profecia, irmão? Recebeu? E aí? Dorme com esse barulho agora. Dorme com esse barulho. Por isso que a gente tem que ser uma voz profética. Pastor, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir, você tem que obedecer. Pastor, mas Deus não falou comigo. Ele não tem que falar, Ele já falou com você na sua palavra. E a gente fica, ai, Senhor, o que vai acontecer? Só obedece. Só obedece. Mas eu não estou pronto, mas ninguém está pronto. Sabe que é um negócio que é impossível? Por isso que tem que ser pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Ninguém está pronto, ninguém está preparado, não! É impossível. E quando se torna possível é que Deus opera. Amém? Para ter uma visão profética, para mudar a realidade, olha o versículo 7 ainda. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos secos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso no seu lugar. Precisamos entender, amados, para ter essa visão profética que muda a realidade, a gente precisa aprender a celebrar os processos, as mudanças que vão acontecendo na nossa realidade. O que o profeta Ezequiel está dizendo, que de repente começou a acontecer um rebuliço. Imagina osso batendo em osso, e aquela bagunça, e costela que vai, e fêmur que vem, e uns ossinhos assim. Eu não sei como que o Ezequiel ficou assim, vai osso para lá, vai osso para cá, e os ossos passando debaixo do pé dele, mas começou um burburinho, um ruído, um barulho de osso batendo em osso. E a gente precisa, para ter essa visão profética que realmente transforma a realidade, aprender a celebrar esse progresso, essas mudanças que vão acontecendo. Porque Deus vai trazendo uns ossos de longe, vai juntar nos ossos daqui, juntar com o resto, e vai fazendo isso. De repente Deus leva osso daqui para lá para juntar com os ossos de lá, mas Deus está montando o seu exército, está levantando o povo, e a gente começa já a perceber esse burburinho, esse ruído, esse barulho de que alguma coisa está acontecendo. Sim ou não? Está escutando o barulho? Está escutando o ruído aí? Não sei você, eu estou escutando. Estou escutando. Só da gente juntar para orar antes do culto começar aqui, eu já começo a escutar um ossinho batendo no outro ossinho. Deus começa a fazer as coisas. É só a igreja se dispor a orar, a profetizar, a ter essa visão que transforma, que Deus vai fazer algo novo, que o barulho começa, aquele burburinho. Por isso que a gente tem, Paulo diz assim, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos amoldeie ao padrão do mundo. Por isso que a gente tem que entender que nós estamos nesse processo de ser moldado, modelado, transformado a nossa mentalidade para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E pode ser que a gente não esteja vendo a forma pronta, o modelo pronto, tudo certinho. Não é porque a gente não está vendo
que Deus não está fazendo? Mas a gente já começa a perceber o barulho. Já começa a entender que tem um vento diferente soprando e Deus já começa a aquecer o nosso coração e alguma coisa vai acontecer. Amém? Olha o versículo 13 e 14 comigo. 13 e 14. Diz lá. Não, 13 e 14 não, perdão. Diz lá, o versículo 9, diz assim, olhei e eis que... Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, e o que ele me ordenar, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E aí o versículo 13, sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Precisamos, irmãos, para ter essa visão que transforma realidades, ter a esperança de que Deus está fazendo algo grande no nosso meio. Essa promessa que ele diz aqui, porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Isso faz uma referência tremenda, profunda, direta ao Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, onde as pessoas foram cheias do Espírito. Por isso eu e você precisamos entender que o que Deus quer fazer através das nossas vidas é muito maior do que a gente imagina. É muito maior. Não porque Deus é megalomaníaco, porque Deus gosta das coisas grandes, não, porque Ele é um Deus grande. E a gente não entende aquilo que Deus... Às vezes a gente mede Deus pelo nosso próprio tamanho. A gente mede Deus por aquilo que a gente imagina que vai ser. A gente coloca Deus dentro de uma caixa e acha que Deus só vai fazer aquilo que a gente imaginou naquele quadradinho, na limitação do nosso entendimento, dos nossos sonhos, da nossa mente. Mas Deus é muito maior que isso. E a gente precisa ter essa esperança e crer que Ele vai fazer, já está fazendo algo grande nas nossas vidas. Como a semente de trigo. Uma sementinha de trigo que caiu e morreu. Fazendo referência ao próprio Jesus. Que decidiu ser obediente à voz do Pai. Veio, se entregou por nós, morreu e ressuscitou. Esse virou 11, 12 depois, os discípulos, os 12 viraram 120, 500, 700, sei lá quantos, e por conta da decisão de que foi obediente à voz de Deus, o Evangelho chegou a nós. Agora imagina o que Deus pode fazer com cada um de nós. Se um cristão, nós falamos sobre missões na semana passada, se um de nós aqui vai pregar num país desse daí. O país que eu ganhei foi o Butão, naquele papelzinho. Tem que orar pelo Butão. Eu nem lembrava desse país, nem sei onde fica esse país. Mas se imagina se um cristão verdadeiro, com fé, for obediente, for lá para esse país e pregar o Evangelho, a situação daquele país toda pode mudar por conta de uma pessoa. O Evangelho chegou aqui através de um casal, e olha onde estamos hoje. Entende por que Deus quer fazer coisas grandes? Por isso, sobre o Espírito Santo em nós, é o que nós precisamos para vencer o pecado, vencer a timidez, vencer a vergonha, vencer o medo, vencer a covardia, vencer a diferença. Essa palavra que Ezequiel trouxe era uma palavra, o vale de ossos secos e a profecia de Ezequiel era uma demonstração de como estava a nação de Israel, como estava o povo de Deus. Por isso Deus nos chama a ter também uma visão profética que transforma a realidade. Porque a nação de hoje, a nação de Israel e a nossa nação precisa dessa voz profética. Essa é uma profecia que era para Israel, mas hoje nós somos o Israel de Deus.
E eu tenho certeza que Deus tem lá fora outros filhos que também precisam se converter dos seus pecados para conhecer esse Deus, conhecer esse Pai e também fazer parte dessa família. Sim ou não? Sim, irmãos. A mensagem precisa ser pregada. A mensagem precisa ser pregada. E aí Deus busca pessoas dispostas a serem obedientes como Ezequiel foi. Pessoas dispostas a se posicionar com uma visão transformada, com uma visão profética, com uma palavra dada por Deus para mudar a situação desse vale de ossos secos do qual estamos cercados. Como profetas de Deus para essa geração. Eu e você precisamos ver. Foi o que Ezequiel fez, não foi? Ezequiel viu o vale de ossos secos. Que nessa noite o Senhor abra os seus olhos para você enxergar a realidade do lugar onde você está, para você enxergar a realidade da sua escola, do seu trabalho, dos seus parentes, dos seus vizinhos, e você passar a vê-los não como gente doente, mas como gente morta que precisa ser ressuscitada pelo poder de Deus. Assim como Ezequiel, que viu, que você também possa crer. Ele creu que Deus podia fazer. Que pode reviver esses ossos, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Que você também possa crer que Deus tem o poder de mudar a realidade da sua família, do seu trabalho, da sua escola, dos seus vizinhos, a sua própria realidade. Mas não somente ver e crer, que assim como Ezequiel, você possa ver, você possa crer, mas você também possa falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Como que o seu vizinho vai saber de Deus se você nunca falou? Como que seu colega de trabalho vai saber se você não foi essa voz profética que diz: arrependei-vos? Mas, assim como Ezequiel, alguém que vê, alguém que crê, alguém que fala, alguém que profetiza e alguém que vive essa verdade. Um cristão verdadeiro. Um cristão que recebeu nessa noite uma profecia. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. Assim diz o Senhor. Amém? Se coloque de pé, nós vamos cantar uma canção e eu quero que você com essa canção, você se posicione. Não diante de Deus, mas se posicione para você mesmo. Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, será que eu sou uma voz profética para essa geração? Senhor, será que eu sou uma voz profética para a minha família? Senhor, será que eu sou uma voz profética para as pessoas que estudam, que trabalham, que vivem comigo? Senhor, será que eu sou uma voz profética para os meus filhos dentro de casa? Então, vamos cantar essa canção. Enquanto isso, converse com Deus e fale com o Senhor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite fala com cada filho teu. Nessa noite eu te agradeço, Espírito Santo, por essa palavra. Continua ministrando nos corações. E desperta no Senhor. Desperta no Senhor para realmente termos uma visão alinhada à tua. Para que realmente tenhamos uma visão que vá transformar a realidade onde estamos inseridos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
dissipa as trevas, vence o dia. Jesus quer declarar o nome sobre toda a ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as Eu quero orar por você nessa noite. Quero fazer um apelo nessa noite, mas é um apelo diferente. Eu quero que você feche os seus olhos e, diante de tudo que foi dito aqui nessa noite, você tome uma decisão. O Senhor ainda busca profetas nessa geração. O Senhor ainda busca pessoas dispostas a cumprir o ide, o envio, o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Ide por todo o mundo, ide pelas nações e fazei discípulos, levai as boas novas desse evangelho. Mas a palavra não para por aí, ela diz: esses sinais seguirão aos que creem. O chamado de Deus para a sua vida não é um chamado simplesmente de palavras. Deus nos dá poder, autoridade. O próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que o Senhor quer de nós é apenas uma disponibilidade do coração. O Senhor quer de nós apenas disponibilidade de cumprir o ide. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Existe uma promessa de Jesus para mim e para você. O que o Senhor espera de nós são pessoas decididas, pessoas que tomam uma decisão de ser profeta para essa geração. Eu peço que você tome a sua decisão. Se você vai viver um dia após o outro, ou se você vai decidir cumprir o ide de Jesus e alcançar todas as nações. Pai, nessa noite eu coloco cada vida, Senhor, cada coração aqui, Senhor. Temos uma missão que é impossível para nós, que é ir até os confins da terra levando o Teu Evangelho. Mas essa missão que é impossível para nós, Senhor, eu sei que em Ti, através do Seu Santo Espírito, ela é possível.